E aí pessoal, rapidão aqui antes de começar o vídeo, bora só aprender a configurar um ambiente. Porque, né, é preciso configurar antes de executar todo o projeto prático. Ok, vocês vão abrir o Linux de vocês. Pode ser o Windows, Matheus? Pode. Não vai ser tão igual aqui como eu estou fazendo, vai ser bastante similar. Mas se você tiver Linux, faz no Linux. Vou abrir aqui o terminal. Primeiro vou dar um pipe. Vou começar pelo Jupyter. Dá um pipe install Jupyter. Ok. Primeiro pacote você tem que instalar o Jupyter. Tá aqui a linha de comando. Segundo pacote, NumPy. Tá aqui a linha de comando. Terceiro pacote, Matplotlib. Espera aí. Matplotlib. Ok. Tá rápido assim pra mim, tá, gente? É porque eu já tenho um pacote. Mas pra quem não tem, ele vai baixar bonitinho. No meu caso aqui ele só fala que eu já tenho e não baixa. Tá, e por último o TensorFlow. Esse aqui é mais pesadinho, então vai demorar um pouco mais pra vocês, porque eu já tenho. Vida que segue. Beleza, a gente já baixou todos os pacotes necessários para rodar o projeto. Aqui no link do vídeo vocês vão ter acesso ao documento que eu uso para poder rodar o projeto. Vocês vão baixar. Aí, vamos supor que vocês baixaram e está na parte de downloads agora. Beleza. Vocês vão lá na parte de downloads pelo terminal. Opa. Beleza. Tá aqui. Se vocês tiverem baixado, vai ter uma coisa, vai ser algo assim. Aí vocês vão executar esse comando aqui, Jupyter Notebook. Beleza? Dei Enter aqui. Pá, rodando, abriu meu browser. Aqui eu vou encontrar uma série de documentos, mas isso depende do computador de vocês, né? O único que a gente quer, que a gente está querendo ir atrás é esse rede neural com Keras. A gente vai clicar nele. E pronto, tá aqui todo o projeto prático. Vocês vão encontrar ele assim, provavelmente. Vocês vão chegar aqui em kernel, restart e clear output. Ok, agora ele está em branco. Em branco não, né? Tá limpo. Para rodar parte por parte, vocês clicam aqui, Run. E tá executando já agora. E assim o próximo, e assim o próximo. Beleza, isso já é suficiente para vocês fazerem um projeto prático. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bora seguir pro vídeo. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um curso do Bugs. Continuando e finalizando nosso curso de redes neurais, hoje a gente vai para o projeto prático. Eu estou aqui no Jupyter, eu vou executar esse código para vocês e eu vou explanar algumas partes do código para a gente entender melhor o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, bora entender nosso problema. A gente tem um conjunto de imagens de dígitos escrito à mão. Quais dígitos? Entre 0 e 9. A gente quer construir uma rede que ela diga qual dígito está escrito nessa imagem. Tá, qual é a dificuldade que tem nesse processo? A dificuldade é que a escrita varia muito de pessoa para pessoa. Então o meu 1 provavelmente é diferente do seu 1, mas algum terceiro vai talvez consiga entender que é um, independente de se foi eu que escrevi ou foi você. Logo, a gente quer que uma rede neural faça esse processo de distinguir qual dígito a gente escreveu. Beleza. Seguindo agora para o nosso código. Primeiro passo, importar as bibliotecas. Tudo via pipe. A mais pesada aqui é o TensorFlow, que pesa mais ou menos meio giga. As outras são leves.
Ok, executando o código. Executou. Ok. Nessa célula aqui, eu vou executar primeiro. Eu tô carregando os dados. Como assim carregando os dados? A gente precisa carregar nosso conjunto de dados para poder utilizar. O nosso conjunto de dados ele tem que ser dividido em conjunto de treino e conjunto de teste. Lembrando, o conjunto de treino é para nossa rede aprender, é para ela treinar. O nosso conjunto de teste é para a gente avaliar o nosso modelo. Então, essa função aqui é do próprio TensorFlow, tá? Esse dataset está dentro do pacote do TensorFlow. Eu estou simplesmente carregando esse conjunto de dados. Ele é bem simplificado por causa que o objetivo dele é ser didático. Então aqui eu só estou carregando e para mim vem já dividido o conjunto de treino e o conjunto de teste. Tá, e por que tem essas duas divisões aqui, Matheus? Tá, primeiro, para nossa rede treinar, ela precisa dos exemplos com o dado e a resposta. É como se fosse o exercício resolvido, entendeu? A gente primeiro precisa da questão e depois do resultado. A nossa rede precisa entender essa relação entre o problema e o resultado. Aqui são as imagens do meu conjunto de dados, ou seja, as várias fotos de dígitos escrito à mão. E as labels são os valores que elas realmente possuem. Ou seja, se a primeira foto do meu conjunto desse vetor, isso aqui é um vetor de imagens, se a minha primeira imagem for de um dígito 0, meu primeiro valor aqui no meu train labels vai ser um 0. O que eu estou querendo dizer? Train images são as imagens de treino, train labels são os resultados dessas imagens, as categorias dela. Ok, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. Ok, aqui são as nossas classes. Como assim nossas classes? O nosso problema é um problema categórico. É um problema tem um problema de regressão linear e tem um problema de classificação. Perdão. Nosso problema é um problema de classificação. Ou seja, a gente possui classes pré-definidas do nosso problema. Como eu disse que o nosso conjunto de dados varia entre imagens de 0 a 9, as nossas classes vão ser um vetor entre 0 e 9. Vamos pôr outro exemplo. Se o nosso conjunto de dados fosse de cães e gatos, esse seria um vetor que estaria aqui escrito cães e gatos. Mas no nosso caso são de dígitos escritos à mão de 0 a 9. Beleza? Train images.shape. Ok, o que é isso aqui? Eu estou vendo qual é o formato de dado que eu estou utilizando. O que isso aqui representa? Isso aqui representa que eu tenho 60 mil imagens nesse vetor aqui. E elas são 28 por 28. Ou seja, 28 pixels por 28 pixels. É uma matriz 28 por 28. Se a nossa imagem fosse 1080p, ou 1080p, não sei se é P, 1080 por 768, aqui seria 1080 por 768. Isso aqui é a dimensão da nossa imagem. Ok, seguindo. Isso aqui é simplesmente um plot para a gente ver o que a gente está tratando. Aqui eu estou pegando a primeira imagem do meu conjunto de treino e mostrando qual é. Aqui no caso eu sei que é um 5. Ó, eu vou no Train Labels e vejo o valor 0. E vou no Train Images e eu vejo o valor 0. Ou seja, a primeira imagem do meu conjunto de treinos
e o primeiro valor real do meu conjunto de treinos. Ou seja, uma imagem 5 com resposta 5. Ok. Aqui eu estou normalizando o meu conjunto de dados. Como assim normalizando o meu conjunto de dados? Normalizar pode ter um impacto grande no seu modelo de dados, no seu modelo de aprendizagem de máquina. Só um adendo, tem modelos como árvore de decisão que normalizar não tem um impacto significativo, se é que tiver impacto. Em suporte vector machine, por exemplo, outras técnicas de aprendizagem de máquina, normalizar tem um impacto tremendo. Normalizar é um hábito, normalizar geralmente resulta em melhora de performance. Eu nem consigo aqui pensar rapidamente em que casos não se deveria normalizar. Mas tá, Matheus, o que é normalizar? É mudar a escala do meu conjunto de dados. Como assim? Vamos supor um exemplo agora. Que eu tivesse um conjunto de dados que fosse de idade de pessoas. Aí tivesse várias pessoas com várias idades diferentes, mas o máximo seria 1 ano, ou o mínimo seria 1 ano e o máximo seria 100 anos. Um exemplo. Aí então o meu range está entre 1 e 100. Normalizar seria trocar esse range sem prejudicar os valores do meu conjunto de dados. E, por exemplo, em vez de trabalhar com do range 1 e 100, eu quero trabalhar agora com range 0 e 1. Então eu reescalo todos os meus valores de entre 1 e 100 para 0 e 1. Normalizar é isso, é trocar o range de valores dos meus dados sem distorcer os meus dados. Aqui no caso, eu estou trabalhando com imagens. Cada pixel da minha imagem varia entre 0 e 255. Eu não quero trabalhar entre 0 e 255. Eu quero trabalhar com 0 e 1. Então, eu vou normalizar o meu conjunto de dados. A forma mais prática aqui seria dividir todo o meu conjunto de dados, todos os pixels do meu conjunto de dados, por 255. Vocês concordam comigo que o pixel que tiver valor 0 ainda será 0? E o valor que tiver 255 no seu pixel agora vai ser 1. E isso se respeita para qualquer valor que tiver entre 0 e 255. Então eu não estou distorcendo a minha imagem, eu só estou reescalando os valores dos meus pixels, mudando o range. Isso é normalizar. Como eu disse, geralmente normalizar tem um impacto na performance do seu modelo, um impacto positivo. Então, sempre procurem normalizar os dados de vocês antes de treinar. Em alguns modelos, algumas técnicas, isso não impacta tanto, árvore de decisão. Tem outros modelos que é essencial e muda muita coisa, tipo Sport Vector Machine. Ok, prosseguindo essa viagem sobre normalização que a gente teve agora. Aqui, eu simplesmente estou plotando para vocês as primeiras 25 amostras do nosso conjunto de treino. Para vocês terem uma ideia do que a gente está realmente fazendo, do que a gente realmente está classificando aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, a imagem do dígito 5 e eu tenho o seu atual valor, 5. Aqui do 0 e do seu valor 0. Eu vou dar para minha rede treinar isso, exatamente isso. Imagens, por exemplo, de 5 e falar, aquilo é um 5. Imagem de 0 e falar, isso é um 0. Imagem de 4 e falar, isso é um 4. Eu vou fazer isso até com que ela aprenda. Esse é o nosso objetivo. Fornecer exemplos resolvidos, bora colocar assim, exemplos resolvidos, para a nossa rede aprender. De tal forma que depois a gente vai mostrar uma foto que ela nunca viu na vida, a foto de um 4 que ela nunca viu, mas ela vai saber que aquilo é um 4. Porque ela estudou, porque ela aprendeu, porque ela treinou.
Ok, tudo que a gente fez aqui para cima, daqui para cima, foi pré-processamento de dados e análise de dados. Normalizar é um processamento de dados. Aqui, analisar a nossa imagem, analisar nosso conjunto de dados é uma análise de dados. Ok, agora bora seguir para construir de fato a nossa rede, o nosso modelo. Aqui nessa célula eu estou construindo a arquitetura da minha rede. Só falando logo aqui, ó, isso aqui são camadas. Então a minha rede vai ter 3 camadas em modo sequencial. Como assim sequencial? Quando eu faço essa função aqui em modo sequencial do Keras, eu estou falando que essas camadas são em sequência. Ou seja, essa é a camada de entrada e essa é a camada de saída. Inicialmente é mais simples trabalhar assim, mas tem como a gente construir modelos não tão lineares assim, modelos mais complexos. Mas de começo pode trabalhar com mais fácil, com mais simples e com mais didático, correto? Ok, primeira camada. A primeira camada do nosso modelo é uma camada de entrada. Aqui eu estou fazendo uma camada do tipo flatten, que ela simplesmente achata os nossos dados. Como assim achata os nossos dados, Matheus? Eu estou mandando para nossa rede imagens. Uma imagem é uma matriz. No nosso caso, a gente sabe que a nossa matriz é 28 por 28. 60 mil imagens, 28 por 28. Então, como eu vou mandar imagens 28 por 28, uma matriz 28 por 28, em vez de trabalhar com uma matriz, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um vetor. Eu vou achatar essa matriz de tal forma que ela vire um vetor. Quanto que é esse vetor? Esse vetor vai ser 28 vezes 28, que eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho, quando sou otário. Vai ser um vetor com 784 posições. Ok, nossa camada de entrada simplesmente recebe os dados e achata ela. Achata os dados. Ok, aqui eu tenho uma camada densa. Lembrando, eu falei brevemente sobre que a gente tem tipos de rede. Redes densas, redes convolutivas, redes recorrentes. Aqui eu estou usando camadas densas, nossa rede vai ser densa. Ok. Aqui eu estou usando uma camada densa, ela possui 128 neurônios. A função de ativação dela é a ReLU. Aqui é outra camada densa, com 10 neurônios, com a função de ativação Softmax. Ou seja, isso aqui é a nossa camada de saída, porque é a nossa última camada. Ela vai dar o nosso valor, o nosso resultado, a nossa predição. Ou seja, isso aqui configura a nossa arquitetura de rede. Se eu pego essa linha aqui, por exemplo, e repito aqui várias vezes, eu estou inserindo simplesmente mais camadas na minha rede. Eu altero aqui para 64, essa camada agora tem 104 neurônios. Então a gente consegue ver que isso aqui é a primeira vista assim, é bem simples. Vocês podem depois testar outras configurações de arquitetura de rede, mudando a quantidade de camadas, a quantidade de neurônios em uma camada, a função de ativação. Mas para esse exemplo a gente vai trabalhar assim. Ok, agora eu estou configurando alguns super parâmetros, é ótimo. Alguns hiperparâmetros da nossa rede. Quais hiperparâmetros? A nossa métrica, a nossa função de perda e o nosso otimizador. Nossa métrica é a nossa função que vai avaliar a performance da nossa rede. No nosso caso é a acurácia. Nossa função de perda é a função que vai calcular o erro de cada predição e vai jogar para o otimizador ajustar os pesos da nossa rede. Aqui eu estou usando o otimizador ADA, que é bem comum.
O otimizador, ele tem um certo impacto na nossa rede. Eu diria que o impacto que ele tem aqui, um dos impactos que ele tem, que eu consigo pensar aqui rapidamente, é a velocidade de ajuste dos nossos pesos. A Adam é bem comum, então a priori a gente vai usar ela. A função de perda, eu estou usando a Categorical Concentropy. Ela é uma função de perda ideal para problemas de classificação. Eu não conseguiria usar essa função de perda, provavelmente, em um problema de regressão linear. Lembrando, um problema de regressão linear seria um problema que a nossa predição ia resultar em um valor numérico, e não uma classe. Por exemplo, se eu quero calcular a altura do meu filho baseado na minha altura e na altura da mãe dele, como o valor final, o valor de predição vai ser um valor numérico, esse é um problema de classificação. Mas lembrando, prosseguindo, se eu tenho agora, por exemplo, a imagem de foto de cães e gatos, se eu quero classificar se uma foto é de um cão ou de um gato, isso é um problema de classificação, porque eu tenho duas classes pré-definidas, elas não são valores numéricos, e não que não precise ser valores numéricos, a questão é que são classes pré-definidas e limitadas, cães e gatos. É uma categorização. Isso divide problemas de regressão linear, valores numéricos, e problemas de classificação, classes. Essa função de perda é ideal para problemas de classificação. Ok. Ok, aqui é o nosso treino. Quando executar essa célula, a nossa rede vai começar a treinar. Então, eu passo as imagens de treino, eu passo as respostas das minhas imagens, e eu escolho a época e o batch size. A época vai ser a quantidade de vezes que a minha rede vai analisar todo o conjunto de dados. De treino, no nosso caso. Conjunto de dados de treino. Lembrando, a nossa conjunto de dados de treino tem 60 mil imagens. Se eu colocar uma época, seria a nossa rede estudar todos esses 60 mil casos. Duas épocas seria estudar duas vezes. Cinco épocas seria estudar 5 vezes. Ou seja, acho que vocês já entenderam o que significa o valor época. Batch size. Deixa eu aumentar isso aqui primeiro. Batch size é o valor de amostras que eu vou calcular antes de atualizar os pesos da minha rede. Eu não vou entrar muito fundo no batch size, porque sempre que eu me explico, eu creio que eu acabo resolvendo uma certa dificuldade para vocês entenderem. E eu já fiz um vídeo também explicando melhor sobre o batch size. Eu não sei lhe dizer qual vídeo é, mas eu sei que tem. Ok. Quando eu executo isso, começa o treinamento. Isso aqui, cada época, treino por época aqui. O tempo que demorou cada época, um segundo aqui no caso. O tempo de análise por exemplo, 22 microsegundos por amostra. A nossa perda e a nossa acurácia. A nossa acurácia começou em 0.9, ou seja, 90% de acurácia, e finalizou em 99%. Aqui, geralmente, como que a gente para o nosso treino? Quando o valor de perda se estabiliza. Como assim se estabiliza? Quando ele chega no mínimo possível. O valor ideal seria se ele chegasse a 0. Mas isso é impossível, sempre vai ter uma perda. 0.03 já é bem baixo. Então mesmo que não seja o mínimo dela, eu vou parar aqui, porque está mais que suficiente já de acurácia, pelo menos no treino, e de perda. Ok, agora a gente já treinou a nossa rede. O que a gente tem que fazer? Avaliar a nossa rede com o conjunto de teste. Mas por que eu estou fazendo isso? A nossa rede treinou, ou seja, ela aprendeu. Se ela olhar uma imagem de 0,
ela sabe que é 0. Se ela olhar uma imagem de um 4, ela sabe que é 4. A gente vai testar agora dando imagens que ela nunca viu na vida, ou seja, que ela não treinou, mas que tem os mesmos padrões que as imagens que ela já treinou. E se ela está bem treinada, ela vai conseguir acertar esses valores das imagens que ela nunca viu. Aqui eu estou avaliando o nosso modelo com a nossa imagem de teste. Ok, avaliação feita. A gente tem 10.000 imagens de teste. A acurácia chegou em 97%. Tem uma queda? Tem. Dificilmente, se pá impossível, você vai conseguir a mesma acurácia, ou acho que superior também nunca vi, mas provavelmente possível ser igual ou maior. Nossa acurácia 97% tá boa? Depende, pô. Como assim depende? Depende do nosso problema. Depende do nosso empregador. Por exemplo, problemas médicos, geralmente redes neurais usadas para problemas médicos precisam de uma acurácia extremamente alta. Extremamente alta tipo quanto, Matheus? Uma vez eu soube de um caso que estavam construindo uma rede para analisar, se eu não me engano, a tuberculose, um caso de tuberculose em um usuário baseado em uma amostra de resíduo, de líquido da pessoa, e ver como que estava o estado da doença. Se eu não me engano, era algo assim. A questão é, tinha rede neural, analisava uma imagem e concluía algum resultado. A acurácia, para poder ser implementada em produção, ou seja, para ser usada por médicos em casos reais, para fazer consultas reais, teria que ter uma acurácia de 99,99%. Ou seja, se isso aqui fosse nosso problema, não seria suficiente. A gente teria que desenvolver uma rede melhor ainda. Mas para o nosso problema, 97% está mais que o suficiente. Ok, a gente treinou nossa rede, a gente avaliou nossa rede, a gente aprovou a nossa rede. 97% tá bom. Agora, como que a gente faz para usar a nossa rede? Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma predição da minha rede em toda a minha base de teste. Como assim? Prevendo. Eu estou realmente usando a minha rede em valores, em imagens. Aqui nessa função, o que aconteceu? A minha rede analisou todas as imagens de teste e concluiu e disse, e ela deu um valor do que ela achou que fosse cada uma das imagens. Aqui, a primeira predição, o primeiro valor de predição, esse vetor predição são os resultados de todo o nosso conjunto de teste. A predição 0 é a predição que a minha rede fez sobre a primeira imagem de teste. Saiu um vetor estranhão, Matheus. O que é isso? Esse vetor indica, cada um desses aqui indica probabilidade da nossa rede pertencer àquela classe. Como assim aquela classe, Matheus? Lembrando, a gente tem 10 classes. Se a probabilidade do segundo elemento do meu vetor for a mais alta, quer dizer que a nossa amostra tem uma alta probabilidade de ser da classe 1. Se for do 10º elemento, quer dizer que tem uma alta probabilidade de ser da classe 9. Ok, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver qual foi o maior elemento do nosso vetor. No caso, foi o elemento 7. Aí agora a gente vai ver
qual é o real valor daquela imagem, daquela amostra que a gente tem, que a gente consegue aqui no nosso, nas nossas respostas da nossa base de teste. 7. Ok, o que significa? Quer dizer que a nossa predição conseguiu acertar o valor correto daquela imagem. Ok, mas assim está muito numérico, Matheus. Como que eu entendo isso melhor por imagem? Aqui eu tenho essa função de plot. Ok. Ignorem. Assumam que ela plota as imagens e plota seus resultados também. Ok, vou executar essa função aqui. O que aconteceu aqui? Eu peguei imagens, é uma imagem. No caso, essa é a primeira imagem do meu... A primeira imagem da minha base de dados, que é um set, de uma base de teste. Essa é a primeira imagem da minha base de teste. Ela é um set. A nossa rede preveu que ela é um set com 100% de acurácia, 100% de estimativa. Ou seja, a nossa rede está falando que 100% de chance dessa imagem ser um set. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou fazendo para outro valor, outra amostra da minha base de teste. Aqui para um 9. A nossa rede estimou que tem 99% de chance dessa amostra ser um 9. Ok. Ok, agora bora analisar melhor aqui. A nossa rede fez uma série de predições agora. Esses valores ela nunca viu na vida, é a primeira vez que ela está vendo. Mas ela está estimulando, ela está prevendo o valor daquela amostra. Aqui ela preveu que foi um 7, aquela preveu que foi um 0, aquela preveu que foi um 4. E essas amostras estão corretas. Aqui, ó, essa amostra em específico, a gente consegue ver que ela teve uma certa dificuldade se comparada com as outras. Ela não teve uma acurácia tão grande assim. Ela indicou que tem 73% de chance dessa imagem ser um 5. E aqui ela representa a probabilidade das outras classes. Ou seja, tem uma certa probabilidade em ser 6 aqui, uma certa probabilidade em ser 8 e uma mínima probabilidade de ser 4. Ou seja, nossa rede não conseguiu prever facilmente. Ela acertou, mas não foi tão fácil comparado às outras. Ok. Acabou nosso exemplo prático. Então bora dar uma revisão. Primeiro a gente pré-processou e analisou os dados até aqui. Nessa parte a gente construiu a arquitetura da nossa rede, definiu uma série de hiperparâmetros. E aqui a gente definiu os parâmetros de treino da nossa rede. E treinou. Ok. Aqui a gente avaliou a nossa rede. Aqui a gente fez uma série de predições na nossa base de teste. E aqui a gente viu essas predições acontecendo e comparando com os valores reais. E aqui a gente analisou graficamente a nossa rede fazendo as predições. Ok, vocês acabaram de entender o básico simples de como se constrói de forma prática uma rede neural. Geralmente vai envolver essas mesmas etapas: pré-processamento de dados, construção da arquitetura da rede, definição de hiperparâmetros, avaliação do modelo. A questão é, atualmente existe uma série de novas pesquisas feitas em cima de rede neural. O que eu mostrei aqui para vocês é muito simples, é muito didático, é muito ideal. Isso aqui é o tópico que eu mostrei para vocês. Vocês acham que realmente, se vocês forem construir uma rede um pouco mais complexa, vai ser tão simples assim que de primeira tu vai conseguir uma acurácia de 97%? Não é tão simples assim. Aqui pode parecer simples, mas lembre-se, tem uma série de fatores que influencia a qualidade da nossa rede. Aqui, todos os fatores eram propensos a gerar uma rede boa. Mas tem uma série de outras questões que vocês podem estudar um pouco mais a fundo
para entender que não é tão simples assim. A gente tem tipos de rede diferentes para problemas diferentes. A gente tem uma forma sistematizada de definir a arquitetura e os hiperparâmetros da nossa rede. Os nossos dados geralmente pode recorrer muito mais pré-processamento. O tempo de treino pode ser muito mais longo, pode forçar muito mais a máquina de vocês. Aqui nesse exemplo, minha máquina nem fez barulho. Tem rede que eu gerei aqui no meu computador que meu computador desligou, porque não aguentou, esquentou demais, forçou demais, ele desligou. Então tem uma série de outras mínimas condições que, se vocês tiverem interesse, eu recomendo vocês estudarem. Gente, a aprendizagem de máquina é um tópico quente hoje na computação. Tem muita gente fazendo pesquisa em cima disso. Toda hora batem no estado da arte disso, criando novas coisas, novas ferramentas. E tem muitas ferramentas bem simples de usar, como o Keras. O Keras é perfeito para prototipar redes neurais. O TensorFlow já são para pessoas que têm níveis mais avançados de domínio em rede neural. Mas falando agora de um relato próprio, redes neurais, mas aprendizagem de máquina. Eu não vou falar de IA porque eu não conheço tanto IA. Mas aprendizagem de máquina foi uma coisa que eu não vi na faculdade. Foi uma coisa que eu aprendi sozinho, da mesma forma que vocês estão tentando aprender vendo esse vídeo. E existe uma série de informações que vocês podem ver e procurar, tanto em livro, tanto tutorial prático, para ajudar a aprendizagem de máquina. Quando eu comecei a estudar redes neurais, eu comecei por aprendizagem de máquina. Eu comecei por redes neurais. Mas eu comecei porque eu não entendia muito bem como era esse campo de aprendizagem de máquina. Hoje eu estudei outras técnicas de aprendizagem de máquina. Eu recomendo vocês darem uma olhada, pesquisarem mais sobre aprendizagem de máquina. Mas um conselho que eu digo para vocês em aprendizagem de máquina é que vocês têm que conhecer, vocês têm que nem conhecer, mas entender quando usar e quando não usar determinada ferramenta, técnica, modelo. Isso, no meu ponto de vista, é expertise em aprendizagem de máquina. É você saber o que usar, quando usar e por que usar aquilo, ou por que não usar. A aprendizagem de máquina é extremamente versátil. Redes neurais são extremamente versáteis. Se você faz na doida, vai ser muito difícil você alcançar um bom valor. Mas se você entende o que você está mudando, o porquê que você está usando certos valores, certas quantidades de camadas, por que você está usando certa métrica, certa função de perda, isso melhora muito a performance do modelo de vocês. Tá. Esse é o final do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiveram alguma dúvida. Eu agradeço muito pra você que viu o curso todo. Pra você que viu só esse curso, viu só alguma aula. E eu agradeço muito mais a você que se interessou nesse assunto como um todo. E talvez vá estudar mais sobre isso. Obrigado por assistirem. Bugs agradece.